de coração, Deus cuidará de ti. Onde houver a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Quando tu é uma provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor ter forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Boa noite, irmãos. Vou compartilhar agora minha tela para junto entoarmos louvores ao nosso Deus. Quando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos que não fluem seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual. De tal amigo, apoio e guia ao peito, não ando só, pois ele me é fiel. Não ando só em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar. Seguro vou, pois Cristo está comigo, e os braços seus estão a me rodear.
do sol, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual. De tal amigo, amor e guia eu tenho, não ando só, pois ele me não ando só, se as tentações me assaltam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tem, e nele achei amigos sem igual. De tal amigo eu corrigi ao tempo, não ando só, pois ele me guiar. Eu bati na canela, tava de bicicleta. Deus me coloca em tuas mãos, vem mostrar-me, ó Senhor, teu amor, meus temores vão depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos, poder me colocar em tuas mãos. essa minha oração, perante em tuas mãos, toma pois meu coração em tuas mãos. Boa noite a todos os irmãos. Desejo a todos vocês uma feliz semana. Eu não estou viajando, não. Estou aqui em casa mesmo, é só um fundo de tela. Mas depois de nós louvarmos a Deus cantando, nós vamos orar nesse momento. E depois nós vamos ter aí o estudo do segundo capítulo do livro Eventos Finais. Tá? Hoje nós temos aqui o Eliezer, que vai apresentar para nós esse estudo. Lembra você que quarta-feira temos o nosso culto pelo Zoom também, às 8 horas, tá bom? Feche os seus olhos, né? Incline a sua cabeça aí onde você está, se ajoelhe se você quiser e puder, e vamos nos unir em oração nesse momento então. Querido Deus, obrigado por mais uma noite, por mais um momento de estudo da Tua Palavra, de ouvirmos a Tua mensagem para nós nesta noite. Abençoa cada pessoa que já entrou aqui na sala do Zoom, outros que ainda irão entrar, de forma especial o Eliezer, que vai nos transmitir essa mensagem do céu para nós, que fala dos dias finais que nós estamos vivendo os eventos finais realmente da história desse mundo.
Por isso, ó Deus, estamos felizes, ansiosos e queremos saber mais, aprender mais do que tens preparado para cada um de nós. Abençoa-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Eventos finales en Facebook. Boa noite, irmãos. Boa noite, não sei se todos estão me ouvindo bem. Estamos Sim. ouvindo. Sim. Maravilha, então. Beleza. Boa noite, irmãos. Talvez tenha alguém que não me conheça, né? Meu nome é Eliezer, como o pastor bem disse. Sou ali membro da Igreja do Pilarzinho, dos anciãos da igreja, e fico feliz, né, pelo privilégio, oportunidade que tenho de estar estudando com os irmãos nessa noite um capítulo muito importante do livro Eventos Finais. Nós, acredito eu, que todos nós entendemos que realmente estamos vivendo os últimos capítulos da história deste mundo. Mais do que nunca, o nosso preparo para a volta de Jesus, ele é importante, ele é necessário. E uma preocupação apenas que nós, como membros da igreja, nós como igreja, acredito que nós devemos ter, é o fato de que por esses sinais eles serem tão constantes e serem tão... A gente liga a TV e vê esses sinais diariamente, falando agora muito a respeito de pandemias, a gente vê falar de guerras, desastres naturais e tantas coisas que têm, né, assolado o nosso mundo, o fato que isso pode trazer para nós uma certa... A gente acaba se acostumando com tudo isso, né? E a gente acaba, de repente, perdendo o foco de tudo isso que está acontecendo. São sinais, né, que Jesus já deixou muito tempo atrás para nós, de que em breve ele estaria voltando. Então, hoje nós vamos estudar a respeito disso. Muito daquilo que eu vou falar aqui, se não tudo, eu acredito que vocês já conhecem, né, já ouviram, já leram, já estudaram, mas existe um ditado que diz assim, que aqui não é visto, não é lembrado. Não sei se você já ouviu esse ditado. Então, eu acredito sinceramente que a gente precisa estar a todo momento, né, olhando para a palavra de Deus, olhando para os acontecimentos à luz da palavra de Deus. E aí, com certeza, a gente vai ver que o tempo que a gente vive é um tempo de urgência, um tempo importante, que nós precisamos despertar, que nós precisamos acordar, que nós precisamos intensificar o nosso preparo, precisamos falar mais a respeito de Jesus, daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. E então, por isso, esse estudo de hoje eu vejo ele como muito importante, assim como o estudo deste livro, né, que fala a respeito dos eventos finais. Eu tenho aqui o livro que eu tenho usado é esse aqui. Não sei se é o livro que vocês têm também. Talvez versões anteriores tenham uma outra palavra diferente. O aplicativo, acredito que pode ter também ali uma outra expressão diferente desse livro. Esse livro aqui estava na coleção de Ellen White, que foi muito, né, difundida um tempinho atrás, aí, bem baratinho, né, que todos nós, acredito que a grande maioria conseguiu adquirir. Então, esse livro que vai estar sendo a base para o nosso estudo aí, tá, de hoje. O pastor falou a respeito, na semana passada, sobre a última crise na Terra. Foi um capítulo introdutório. E hoje, então, como eu já disse, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos sinais que, né, de que Cristo em breve vai voltar, de que Cristo voltará em breve. Ok? Eu vou compartilhar aqui uma tela, que vai ser, né, o nosso plano de fundo aqui, onde eu selecionei algumas partes deste capítulo, né, você vai poder ler ele na íntegra aí na casa, né, com mais calma, com mais atenção. Peguei aquilo que me chamou a atenção e que eu acredito eu, que seja importante a gente destacar nessa noite. Okay? Então, eu vou colocar aqui a apresentação, vocês vão continuar me ouvindo. Em alguns momentos, eu vou pedir, de repente, para que alguém leia, né, para tornar um pouquinho mais, talvez, dinâmica aqui a nossa reflexão dessa noite, ok? Estão conseguindo ver? Apareceu para vocês?
Beleza. Então tá bom. Então, irmãos, como eu já disse, capítulo 2, sinais de que Cristo voltará em breve. Se você tem o seu livro com você, você pode estar acompanhando aí comigo algumas partes selecionadas aí daquilo que a gente vai conversar hoje. Então, aqui, a grande profecia de nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor. Então, aqui, Ellen White começa falando a respeito de que Cristo, ele enumerou, né, os juízos, de que, né, aqueles juízos terríveis que aconteceriam antes de sua volta. Ou seja, Deus, ele não nos deixou sem informações, ele não nos deixou no vazio, né, ele não nos deixou à mercê dos nossos próprios pensamentos a respeito de quando ele viria, mas ele deixou sinais a respeito, né, de quando este grande evento aconteceria. Então, nós vemos aqui em Mateus 24, 6 a 8, e aí eu gostaria de pedir que alguém pudesse ler para nós esse texto. É o texto que vai servir como a nossa introdução aí para o estudo de hoje. Alguém pode ler, por gentileza? Mateus 24, 6 a 8. Augusto, por gentileza, Augusto. Ouvindo? Sim. 24, de 6 a 8. Isso. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos enganeis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Isso aí. Obrigado, Augusto. Então, nós vemos assim que, né, Jesus, ele deixou sinais, né, bem claros do que estaria acontecendo antes de sua vida. Né, embora essas profecias elas tenham se cumprido de forma parcial, né, lá na destruição de Jerusalém, né, lá por volta do ano 70 depois de Cristo, essas profecias elas se aplicam mais, né, diretamente aos nossos dias, aos últimos dias. Então, nós vemos que Jesus ele nos deixou realmente grandes informações a respeito do que aconteceria. E nós vemos, então, alguns sinais nos céus, são sinais que nós conhecemos muito bem, né? Já estudamos a respeito disso algumas outras vezes. Nós vemos ali em Mateus 24, 29, que ele diz assim, logo depois da aflição daqueles dias, né? Ou ali, logo depois daquela perseguição terrível que a igreja sofreu, aqueles 1260 anos, né? Vocês lembram bem desse estudo também, lá de Daniel 7:25, Apocalipse também fala a respeito disso. Então, esses 1260 anos que tiveram seu fim ali em 1798, quando o Papa foi preso, né, o Papa daquela época foi preso ali por Napoleão, né? E aí nós vemos então o fim desse período de perseguição. Então, por volta dessa época, depois de toda essa perseguição que houve, né, aos cristãos, nós vemos que aconteceriam sinais nos céus, mostrando que em breve Jesus estaria voltando. Então, eu coloquei aqui para a gente só relembrar o escurecimento do sol, que foi no dia 19 de maio de 1780, e naquela mesma noite a lua se tornou em sangue. Então, imagine só, né, esses acontecimentos. Ali, alguns relatos históricos dizem que por volta das 10 da manhã, o sol começou a ficar escuro, né, os animais começaram a se recolher, né, tudo começou a ficar realmente um breu e não dava para enxergar praticamente nada, né? Então isso em pleno meio-dia. E aí logo na sequência, né, nós vemos a lua se tornando em sangue. Então, pela data nós vemos também que essa profecia ela realmente ela se cumpriu, né? A Bíblia dizia ali que logo em seguida a tribulação daqueles dias, então ali próximo do final daquela perseguição terrível que os cristãos sofreram, aconteceriam esses sinais. Então, 1780, né, 19 de maio de 1780, aí são 240 anos atrás que aconteceram esses sinais. E aí nós vemos também a queda das estrelas, né, ou a chuva de estrelas, que aconteceu ali em novembro, né, dia 13 de novembro de 1833. Né, um grande número de estrelas cortando o céu, indicando também que a profecia estava se cumprindo. Apocalipse também fala, né, ali capítulo 6, na abertura do 6º selo, ele coloca ali João
a ordem dos acontecimentos sendo um grande terremoto, o sol se escurecendo, a lua em sangue e a queda das estrelas. Né, os adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que este grande terremoto aconteceu lá em 1755, que foi o grande terremoto de Lisboa, né, que numa escala aí de 1 a 10, na escala Richter, né, quanto maior essa escala, mais grave é este acontecimento. De 1 a 10, esse terremoto alcançou a escala 9. Então, nós vemos ali então a sequência acontecendo certinho. O terremoto, 1755, a queda, o sol escurecido e a lua em sangue em 1780, e aí a queda das estrelas em 1833. Então, nós vemos realmente que os sinais se cumpriram como a Bíblia estava dizendo. E aí nós vemos aqui na sequência do estudo, na sequência do livro, que sinais na Terra também aconteceriam. Nós vemos que aqui Ellen White falando a respeito das nações agitadas, delas estando preocupadas diante de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Então, realmente, né, a expectativa das pessoas estaria muito aflorada em razão dos terríveis acontecimentos. E hoje nós vemos que realmente é este retrato, é isso que tem acontecido. Né? Todos nós nos perguntamos aonde este mundo vai parar. Né? Embora nós tenhamos essa grande esperança que é a volta de Jesus, a maior parte das pessoas, infelizmente, não sabe, não conhece ou não acredita. E aí ficam se perguntando onde vai acabar tudo isso. Né? Então nós vemos que realmente esta expectativa, esses sinais acontecendo na Terra, também tem sido realmente boa parte da preocupação das pessoas. Aqui também o Ellen White fala a respeito dos falsos profetas. Né? Nós lemos aí também Mateus 24, no verso 24 também, depois você pode conferir. Né? A palavra de Deus fala que os falsos profetas surgiriam aí nos últimos dias e acabariam enganando até mesmo os próprios escolhidos. Né? Ou seja, nós podemos ser enganados também se não estivermos realmente em comunhão com Deus e conhecendo a sua palavra. E aqui eu gostaria de pedir, deixa eu ver aqui quem que pode ler para mim este trecho aqui do livro. Santiago, você pode ler para a gente essa parte que fala a respeito dos falsos profetas, por favor? Sim. Tenho recebido a revelação de que muitos reivindicarão estar sendo ensinados por Deus de modo especial e tentarão conduzir outros. E, a partir de pressupostos errados de missão, empreenderão uma obra que Deus nunca confiou a eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor, para que possa compreender individualmente a vontade dele. Isso, obrigado. Então vocês veem, né, a palavra de Deus, né, nos dizendo a respeito dos enganos, né, dos falsos profetas, e aqui Ellen White também confirmando esse engano, reafirmando esse engano que ele aconteceria aí nos últimos dias. E o inimigo ele é muito astuto, ele não faz as coisas de forma escrachada, ele faz de forma velada, misturando verdade com erro, né? Então, por isso é muito importante cada dia mais nós intensificarmos o nosso estudo da palavra de Deus, das profecias, né? O espírito de profecia, porque por um pequeno deslize nosso ou por uma falta de compreensão de determinado assunto, nós poderíamos ser enganados. Por isso a gente precisa realmente, né, ter uma atenção especial ao estudo da palavra de Deus nesses dias que nós estamos vivendo. Aqui o livro ainda continua falando a respeito de algo que é muito evidente, né? Não apenas como um alerta para nós, como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós que conhecemos a mensagem a respeito, né, da saúde, né, a mensagem de saúde, do estilo de vida, mas nós vemos que de uma forma geral o mundo está, né, totalmente contaminado com essa questão da glutonaria, da falta de autocontrole. E aqui ela fala que essa glutonaria e essa falta de controle constituem o fundamento da grande depravação moral do nosso mundo. Ou seja, as pessoas, por causa do seu estilo de vida, por cederem, né, ali à tentação de se alimentarem de forma inapropriada, né, e muitos utilizando ainda, né, bebidas alcoólicas, uso de drogas, e, enfim, tudo isso acaba fazendo com que a situação atual ela seja ainda pior por causa disso. E o alerta que fica para nós, né, como
cristãos que somos, nós que estamos aguardando a volta de Jesus, é que nós precisamos cuidar dessa parte, né? E eu falo, em primeiro lugar, para mim, né? Essa é uma luta que eu tenho em relação à alimentação, a ter um controle, né? E talvez esse seja também essa seja a sua luta também, porque nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo realmente nós só poderemos ouvir essa voz se nós estivermos cuidando do templo dele, né? Do nosso corpo. Então, realmente nós vemos que isso faz total sentido, né? As pessoas hoje em dia vivem aí comendo, bebendo e se preocupando com a questão, né, com outras coisas, e isso acaba tirando o foco daquilo que realmente importa. Né? Pet, pode ler para mim essa parte aqui do livro, por gentileza? Comer, beber, vestir-se, tornar-se-á o propósito da vida para o mundo. Essa situação já existia antes do dilúvio. Esse modo de viver é uma das evidências marcantes do fim iminente da história terrestre. Isso, obrigado, Pet. Então, veja, né, aquilo que a gente estava falando, né, comer, beber e vestir-se, isso se tornou o propósito das pessoas, né? E essa é uma situação que já existia antes do dilúvio. Aí, quando nós pegamos a palavra de Deus lá em Mateus 24, verso 37, fala assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Ou seja, muito parecido com o que foi naquele tempo, né? As pessoas comendo, bebendo, se divertindo, né? Dando-se em casamento, né? Outra situação que a gente vê muito clara hoje nos nossos dias é a questão da violência, né? Havia muito derramamento de sangue ali próximo, um pouco antes do dilúvio. Tudo isso trouxe uma tristeza enorme ao coração de Deus, né? E hoje nós estamos da mesma forma. As pessoas olham apenas para aquilo que interessa a elas próprias, né? Não se preocupam com o seu próximo, né? Elas apenas querem satisfazer os desejos da carne, né? E cada vez mais nós vemos que isso está, né, levando o mundo, né, para algo que, né, que a gente conhece muito bem, que é a intervenção divina, que é a volta de Cristo. Por isso nós precisamos estar preparados, né? Assim como foi nos dias de Noé, também será antes da vinda de Jesus Cristo, né? Aqui ainda o livro fala a respeito das guerras, né, de desastres, e aqui eu destaquei um trecho que fala assim, ó, pode acompanhar comigo a leitura, ó, a guerra predominará nas últimas cenas da história terrestre. Haverá epidemias, pragas e fomes. Daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho sobre as epidemias. As águas do oceano ultrapassarão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Devemos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Irmãos, parece que a gente, né, fica chovendo no molhado, não é mesmo? A gente está vendo tudo isso acontecer diante de nós. É aquilo que eu disse no começo. O fato dessas coisas estarem acontecendo tão frequentemente não pode fazer com que a gente acabe se acostumando com isso. Nós temos que realmente pensar, opa, está realmente, né, algo muito maior para acontecer, né, que é a volta de Jesus. Então nós vemos ali ela falando a respeito de fogo também, e aqui eu trouxe imagens de acontecimentos bem recentes, né? Você provavelmente acompanhou isso na TV, né? Ali os grandes incêndios na Califórnia. Eu mesmo tive uma amiga da época de escola que está morando naquela região e precisou sair de sua casa, né? Pessoas até mesmo de grandes posses, astros do cinema, tiveram que abandonar suas propriedades porque o fogo estava sem controle, né? Aí nós vemos também agora, um pouco mais recente, aí as queimadas, os incêndios na Austrália, né? Até uma imagem bem triste ali de um canguru, né, que não conseguiu se livrar desse incêndio, e lá estima-se que 500 milhão de animais acabaram morrendo ali naqueles incêndios. Então nós vemos que tudo isso, né, aconteceria próximo à volta de Jesus. E aqui no livro eu destaquei uma frase que eu coloquei aqui para a gente ler, que quando Ellen White fala a respeito disso, do que estaria acontecendo, ali ela fala assim, ó, sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Aí outros, quase chorando, diziam, vocês sabiam, então por que não nos disseram? Nós não sabíamos. Olha só, né, a gente conhecendo o que a gente conhece, tendo, né, essa informação preciosa diante de nós na palavra de Deus, sabendo que tudo isso que está acontecendo tem uma explicação,
muitas vezes a gente se cala, né? Talvez todos nós já tenhamos a oportunidade de conversar com alguém, um colega de trabalho, um vizinho, uma pessoa que comenta ali, né, por questão ali do dia a dia, olha o que está acontecendo, nossa, você está vendo como que pode isso, né? E a gente às vezes perde oportunidades como essa de falar, olha, isso aqui é um sinal, né? Jesus em breve vai voltar, né? A Bíblia já falava a respeito disso, a palavra de Deus já nos preparava a respeito disso. Então, assim, muitos poderão dizer, olha, você sabia, mas eu não sabia. Por que você não contou? Então, que a gente não perca também essa oportunidade, né, de testemunhar, de falar a respeito daquilo que nós conhecemos, não é? A gente não é melhor do que ninguém, mas nós temos uma responsabilidade, né? Nós temos conosco, né, essa responsabilidade de falar a respeito da volta de Jesus. Né? Aqui ainda o livro segue falando a respeito de terremotos e inundações, e aqui eu queria pedir para mais alguém ler para a gente, de repente, o Bruno, consegue ler para nós aí, por gentileza? Terremotos e inundações. Terremotos e inundações. Por meio de incêndios, inundações e terremotos, pela fúria das grandes profundezas e as calamidades por mar e terra, será transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre nos seres humanos. Isso aí, obrigado, cara. Então, veja, tudo isso é uma advertência, né? Deus permite que essas coisas aconteçam por misericórdia, inclusive, né? Para que a gente ligue o alerta, para que a humanidade perceba que é preciso, né? A gente precisa recorrer a alguém, né? E aqui o livro ainda fala assim: antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Então é o que a gente tem visto em incêndios, inundações, períodos de seca, né? A gente percebe aí furacões, né? O mar, né, passando do seu limite, enfim, tantas coisas ocorrendo, e a gente, né, pode ter a certeza de que esses sinais nos dizem, olha, Jesus em breve vai voltar. É o Espírito de Deus, né, agindo no nosso coração, falando assim, olha, fique esperto, fique alerta, acorde, desperte, tudo isso está acontecendo, porque Jesus em breve vai voltar. Né? E a nossa missão passar essa informação adiante. E aqui ainda falando a respeito de crimes, fomes e epidemias. Né? E isso agora, mais do que nunca, está bem evidente. E olha só que surpreendente isso que ela fala aqui, ó. Satanás está atuando na atmosfera, envenenando-a, e dependemos de Deus para viver, tanto a nossa vida atual quanto a vida eterna. Então, Satanás, ele está atuando na atmosfera, ele está envenenando o nosso ar, né? Ele está provocando toda essa desgraça que a gente tem visto. Milhares de pessoas perdendo suas vidas em razão dessas doenças, da doença agora falando da Covid-19, né? E aqui diz assim, ó, Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante a sua ímpia obra de poluir o ar. Né? Deus não está impedindo que isso aconteça, né? Porque o mundo precisa seguir o seu curso, né? A maldade precisa seguir o seu curso natural. Era preciso mostrar que o pecado realmente não prestava, né? De que realmente aquilo que Satanás dizia lá no começo não era verdade. Por isso Deus não tem impedido. Existe a misericórdia ainda? Claro que existe, né? E nós estarmos vivos aqui é a prova disso. Né? A misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias na nossa vida. Mas nós vemos que os poderes das trevas não estão parados. Né? Eles estão realmente atuantes e levando avante a sua obra, né? A sua ímpia obra de poluir o ar. Nós vemos também aqui, ó, um texto bem importante que diz o seguinte: essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo respingadas sobre a terra e constituem apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro próximo. Ou seja, a tendência é o quê? Piorar. Lógico, a gente fica falando assim, tomara que tudo isso acabe logo, que a vida volte ao normal, ou mais próximo daquilo que é a normalidade, mas nós sabemos que a tendência é piorar. Nós sabemos que vão piorar as coisas. A palavra de Deus nos diz isso. Né? Então, nós precisamos aproveitar os momentos atuais para o preparo nosso, para realmente estarmos prontos quando as coisas... E ali ela continua dizendo, a fome aumentará, epidemias levarão milhares de vidas. Já é o que está acontecendo. Perigos de todos os lados
e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Então veja, Deus ele permite que isso aconteça, mas o poder moderador dele, né, está ali agindo, né? Porque senão todos nós já estaríamos destruídos, o inimigo já teria destruído todos nós, né? Ainda vemos a misericórdia de Deus atuando no ser humano. Então aqui são 3 quadros que eu coloquei ali que representam um pouquinho da nossa realidade atual. Crimes, né? Então pessoas tirando a vida de outras, às vezes sem motivo, né, por mera banalidade. Nós vemos a fome, né, crianças que morrem de fome todos os dias aos milhares, né, pais de família que não têm condições de colocar o pão de cada dia na sua mesa. Nós vemos então pessoas sofrendo com a fome, com a miséria e as doenças, né, as epidemias. Agora temos visto aí a Covid-19, né, o coronavírus. Então tudo isso, mais uma vez, vem para reforçar, olha, fiquem atentos, Jesus em breve vai voltar, né? Fiquem atentos, assim como diz a própria Bíblia, a parábola da figueira, quando a figueira começasse ali a dar os seus frutos, né? Fiquem espertos, fiquem atentos, porque realmente aquele dia logo vai chegar. E aqui, já caminhando para o final do estudo de hoje, qual é o desígnio de Deus nas calamidades? Nós já falamos um pouquinho a respeito disso, né? A respeito de que Deus ele permite que essas coisas aconteçam também por misericórdia, porque ele quer que seus filhos acordem, despertem, né, que o busquem. Então diz ali, ó, Deus permite que sobrevenham, né, que essas coisas sobrevenham, para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Também ela diz, por meio de atuações incomuns sobre a natureza, Deus apresentará às pessoas em dúvida o que ele revela claramente em sua palavra. Olha que interessante. Tudo isso que está acontecendo, com certeza, despertou a curiosidade das pessoas. Mas por que isso está acontecendo? De uma hora para outra, a vida mudou aí 180 graus. Né? Há poucos meses nós estávamos bem, podíamos ir na casa uns dos outros. Hoje nós não podemos mais, temos que respeitar o isolamento social. Né? Estamos aí usando álcool em gel a rodo, não temos como fazer uma série de coisas que nós gostaríamos de fazer. Mas por que isso? Então veja, essas calamidades, Deus permite que elas aconteçam para que isso também desperte a curiosidade nas pessoas, para que elas queiram conhecer, saber a respeito do que pode, né, do que pode estar ocorrendo. E aí que nós entramos em cena, né? Nós poderemos revelar a elas o que está acontecendo usando a palavra de Deus. Então aquilo que Deus claramente está revelando na sua palavra. E aqui, ainda para falar sobre o desígnio de Deus nas calamidades, ela fala assim, esses acontecimentos são meios pelos quais ele busca despertar os homens e as mulheres para que sintam o perigo. É aquilo que a gente já comentou agora há pouco. Então, é o meio pelo qual Deus usa para despertar as pessoas, para despertar, né, os seus filhos, para despertar a humanidade, para que elas queiram conhecer a respeito do atual momento que estamos vivendo, para que elas conheçam o plano da redenção, né, para que elas saibam que nós não fomos criados para essas desgraças todas que estão acontecendo, mas que Deus tem um desígnio, tem um propósito muito maior e muito melhor para a vida de todos nós. E por fim, aqui para finalizarmos o estudo de hoje, aqui nós vemos que os eventos futuros estão nas mãos de Deus, estão nas mãos do Senhor. Às vezes a gente pensa em, puxa, tanta coisa acontecendo, tanta desgraça, né? Será que Deus não tá olhando para nós? Será que Deus não está olhando para os seus filhos? Aqui ela diz assim, ó, o mundo não está sem um governante. Amém por isso, né? O mundo não está sem um governante. Ele não está, né, aí de qualquer, não está largado, não está abandonado. E ela diz assim, ó, na grande obra do fim dos tempos, nos defrontaremos com situações espantosas, com as quais não saberemos lidar. Né? E isso é comum. A gente pode perceber que muita gente não sabe o que fazer. Né? E aqui ela diz, mas não nos esqueçamos de que os 3 grandes poderes do céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão atuando, que a mão divina está ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. Então isso, amém por isso, né, irmãos? Deus fará cumprir, Deus fará com que os seus desígnios, né, sejam cumpridos.
Então, nós não estamos abandonados, nós não estamos largados, nós estamos realmente amparados pela mão de Deus. Embora muitas coisas aconteçam, Deus permite que certas coisas aconteçam em nossa vida para que realmente a gente busque a Ele de todo o coração, que a gente dedique tempo no relacionamento com Ele, para que nós falemos a respeito da Sua palavra, daquilo que Ele nos deixou. Então, eu encerro essa reflexão aqui com as palavras mais ou menos parecidas com o que eu disse no começo. Tudo isso está acontecendo, tudo isso é bem conhecido de todos nós, mas isso não pode nos fazer ficar acostumados. Nós não podemos estar acostumados com este mundo. Nós não podemos estar acostumados com tantos acontecimentos ruins, com tantas desgraças. Mas nós temos que levantar a nossa cabeça, exultar, sabendo que a nossa redenção está se aproximando. E sabendo disso, conhecendo isso, sabendo que em breve Jesus vai voltar, que resposta nós vamos dar a essa verdade? Como nós agiremos, como nós viveremos a partir de agora, sabendo que Cristo em breve vai voltar? Que os sinais estão acontecendo de forma tão intensa, tão forte, tão viva diante de nós, de uma forma tão viva. A gente não pode ficar indiferente. Nós não podemos deixar que isso torne o nosso coração endurecido, mas que nós busquemos cada dia mais a Deus, que nós nos apeguemos a Ele, que nós coloquemos, depositemos a nossa esperança nele, sabendo que a nossa redenção está se aproximando. Então, que Deus nos abençoe, que nós continuemos no estudo da palavra de Deus, no estudo desse livro maravilhoso, e que a nossa vida seja uma vida de muitos frutos, que nós possamos ser porta-vozes da mensagem, que possamos ser verdadeiros representantes de Cristo aqui neste mundo. Então, que Deus abençoe você, abençoe sua família, que Deus continue te protegendo, e tenha certeza que Deus está ao nosso lado. Nesse momento eu quero então convidá-lo a fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou sós. Obrigado porque hoje teu Santo Espírito atua em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, e Ele quer nos levar para cada dia mais próximos do Senhor. Nós vivemos um tempo difícil, nós estamos aí separados fisicamente em razão dessa pandemia, mas nós vemos, além dessa epidemia, muitos outros acontecimentos ocorrendo, mostrando que em breve Jesus vai voltar. Senhor, nós não queremos que tudo isso endureça o nosso coração pelo fato de estarmos acostumados a tantas notícias ruins, mas nós queremos que tudo isso nos faça despertar do nosso sono espiritual, que nós possamos levantar a nossa cabeça, que nós possamos entender que em breve Jesus vai voltar e colocará um ponto final na história de sofrimento, na história deste mundo, Senhor. Por favor, que nós não venhamos a ser pegos de surpresa, mas que nós estejamos preparados quando este dia chegar. Abençoe a cada um de nós, abençoe as nossas famílias, usa-nos, Senhor, como instrumentos poderosos em Tuas mãos. Dá-nos uma semana feliz, continue conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos, obrigado, Eliezer. Boa noite a todos os irmãos e convidem os demais para quarta-feira e no próximo domingo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, irmãos. Boa noite. Tchau. Tchau. Ai, que saudade dessa gente. Beijos, beijos. Abraços virtuais. A Liz está dormindo. Tá aqui no colo. Ó, a mão. Achei que estava dormindo já. Agora estou vendo a mãozinha. Manda um beijo para ela, viu? Manda. A tia Silvia tá mandando beijo. Nem se gravou, agora já vai. Boa noite. Rosana, seu Lima, tudo bom? Então deixa. Se gravou, ele vai deixar de lugar, né? Verdade. Depois eu apago. Ela batiu? Todo mundo. Tchau, tchau.
Manda beijo para todo mundo. Manda beijo. A tia Silvia. Oi, tia Silvia. Cadê o beijo da tia Silvia? Ai, saudade. Joga beijo. Saudade, Liz. Cadê minha princesa? Deu beijo. Dá tchau. Beijo. Beijo. Tá sonolenta. É, tô percebendo, já tá meio zoinho piscando, Já. piscando comprido. Ai, lindeza. Tchau, beijo, beijo, beijo. Beijo pra tia Silvia. Só de corpo. É, tia Silvia. Isso, beijo. Dá beijo pra tia Silvia. É. Ah, não. Deixa tchau pra tia Silvia. Não, não dá pra pegar. Quer pegar? Não, dá beijo pra tia Silvia. Beijo. Não dá pra pegar. Tá preso. Isso. Só carinho. Será que passa na cabecinha, né? Tadinha, vendo o povo só de longe. Tchau pra tia Silvia. Pai, eu vou dormir. Pai, eu vou dormir. Não dá pra pegar a tia Silvia. Deixa ali. Não dá pra... Só manda beijo. Só manda beijo, assim, ó. Mua. Mua. Ela tá encasquetada, que ela quer pegar o celular. Mas eu vou dormir agora. Mimi, Kali. Tá só com o dedinho. Tá na hora, tá na hora. E o dedinho? Pronto. Pronto. Boa noite para vocês, gente. Boa semana. Muita saudade. Igualmente. Tchau. Ó, vovó. Boa noite. Tchau, tchau. Tá bom.